Olá, gente, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal Ovos e Galinhas Alimentando o Mundo. Gente, hoje eu vou falar sobre pintura de parede. Na verdade, eu vou dar uma dica para vocês como que vocês podem avaliar um bom pintor de parede. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui alguns pedaços de um vídeo que foi enviado para mim por uma cliente. A cliente, no caso, que vocês vão ver os pedaços de vídeos, o desespero dela depois que ela contratou um pintor e depois que a pintura dela foi concluída. No caso dessa cliente, ela tem bom gosto e ela conhece uma pintura de fino acabamento. Gente, pintura de parede, para começar logo assim, indo direto na questão. Pintura de parede não é simplesmente rolar parede, não. Não é. Na verdade, a pintura de parede é uma arte. Está relacionada com aquela arte de restauração. Um pintor de parede de fino acabamento, ele pega qualquer parede, não importa qual estado que ela esteja deteriorada, que ela esteja toda esburacada, mas ele deixa perfeito. Bem, a cliente aqui do caso, lá do Rio, do centro do Rio, ela conhece uma boa pintura, uma pintura de fino acabamento. Tanto é que contratou os melhores. No caso, o Ivan, uma pessoa que eu trabalho com ele, e no caso eu e talvez mais uns 2 pintores que iriam lá fazer essa obra dela lá por volta de novembro do ano passado. Só que, segundo o fundo histórico aí, do que vocês vão ver no vídeo, o marido dela, fora do Brasil, quando chegou, teve a infeliz ideia de querer mudar todos os orçamentos. Aí foi lá, mudou o orçamento do marceneiro para menos, mudou o orçamento lá dos arquitetos para menos, mudou o orçamento da elétrica para menos, e foi lá na pintura querer mudar o orçamento para menos, coisa que seria completamente inviável para o prazo que foi dado e para a qualidade do trabalho que deveria ser feito. E foi aí uma batalha, porque ele conseguiu baixar de todos, mas jamais conseguiria baixar o orçamento da pintura, porque pintura de fino acabamento leva tempo, e tempo é dinheiro. E quanto mais tempo leva, mais diárias as diárias elas vão aumentando. E se você baixar isso, você vai ter que fazer esse serviço correndo e a pintura vai ficar uma porcaria. Que infelizmente foi o caso da pintura dessa cliente. Então aí vocês já tiveram uma ideia. Então aqui, ó, como é que você pode avaliar um bom pintor de parede? Sabe como? Por aquilo que ele cobrar a você. Se ele cobrar caro, dê o seu jeito. Negocie, parcele, converse com ele para ficar algo equilibrado para você e para ele. Mas feche o orçamento com essa pessoa. Porque se ele cobrou caro, você pode ter certeza, você vai ter uma pintura de fino acabamento. É simples assim. Agora, se você chamar o pintor para fazer o orçamento e ele cobrar barato, ou por exemplo, é o pedreiro que está lá na sua casa, tal, fazendo tijolo, levantando uma laje, fazendo outra coisa, e ele fala assim, eu faço tudo, deixa a pintura comigo. É furada também, tá? É furada. Geralmente é furada. Mas vamos colocar aqui, o pintor foi lá, fez orçamento, cobrou barato. Vai dar merda. Olha esse teto, ó. Olha isso. Isso aqui tá acabado? Deve estar, né? Na cabeça dele. Aqui, ó. Pela essa linha, você já vê como é que tá a situação desse teto. Né? Complicado. Agora o interessante é que quando ela enviou o vídeo para nós, depois da obra concluída, um apartamento grande, bonito, no centro do Rio, acho que é em Copacabana, eu não cheguei lá, mas é em Copacabana assim. A obra tinha tudo para ficar belíssima. E ela nos apresenta, gente, o apartamento concluído, a pintura concluída, no caso do pintor lá,
Mas, gente, é de dar pena. É de dar pena. Mas, cá para nós, não foi culpa dela. Ela contratou os melhores. Ela sabia que o orçamento dado, o preço dado por nós, naquela época, era justo e valeria a pena. Mas o espertalhão, veio dos Estados Unidos, cheio de argumento, querendo economizar, fez isso. E, naturalmente, a gente não ia perder tempo, a gente não ia trabalhar às pressas, diminuir um valor para fazer um serviço correndo, para depois manchar a nossa reputação como pintor, não. Ou a gente faz um trabalho bem feito, ou não faz. Como no caso, coitada, eu vou até usar aqui um termo que ela usou, né? Ela falou assim, se dirigindo ao Ivan, né? O meu companheiro falou assim, Ivan, pelo amor de Deus, vem cá, olha como é que ficou aqui. Desculpe, olha como é que ficou aqui as paredes. Vem dar um jeitinho pra gente. Não tem como dar jeitinho. A pintura de paredes é arte. A pintura de parede, de fino acabamento, é arte pura. Então, o pintor de parede de fino acabamento, ele não dá um jeitinho, não. Ele faz uma pintura perfeita. No caso desta cliente aqui, que eu vou finalizar com os vídeos, passando. Eu sei que está ficando longo, mas vai valer a pena vocês assistir os trechos do vídeo que ela mandou depois que ela teve a pintura dela concluída. No caso aqui dela, se realmente a gente se comprometesse e ir lá, né, para dar esse jeitinho, coitada, que ela estava precisando, tenha certeza, existe a possibilidade de ficar muito mais caro, porque a gente ia ajeitar uma coisa que foi feita por possíveis pintores de parede, que ficou um cocô, ficou uma merda mesmo, por assim dizer. Eu vou colocar para vocês um trecho aqui de coisas como, por exemplo, as portas e os acabamentos nas sancas de teto de gesso. Preste atenção como é que ficou e depois vocês me digam nos comentários se realmente eu não tenho razão aqui no que eu disse, em tudo que eu disse até aqui. Valeu? E aí você aproveita, deixa o like e aprende, contrata um pintor de parede, não se assuste porque ele vai cobrar caro. Dê o seu jeito, vá lá, negocie com ele, parcele, mas segura o cara, porque vale a pena. Se cobrar barato, você pode ter certeza. Você vai se arrepender como a nossa cliente aí se arrependeu lá em novembro do ano passado. Ok? Vamos lá então, vamos ver como é que ficou essa pintura de parede barata na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos ver? Ele bateu isso aqui com prego. Essas são as portas. Falta acabamento. A pintura tá grossa. Olha o acabamento do cara, ó. Complicado. Então a gente precisa ajeitar isso aqui, Ivan. Ó. Como tá o nome dessa porta aqui? Tá vendo? Cheio de detalhezinhos que eu preciso reparar. Todas elas estão assim. Não tem uma, não. São todas. Eu vou fazer a anotação de quantas pra você dar um jeitinho pra gente. Ó, essa é a porta principal. Já era existente. A gente aproveitou ela. Mas tá grosseiro, tá vendo? Lá dentro do rebaixo, ó, não ficou legal, não lixou direito, ó. Então tem esses acabamentos que você sabe que são alguns detalhes que precisam ser feitos. Tá vendo? Ó? Tem um capricho. Olha esse teto, ó. Olha isso.
Isso aqui tá acabado? Deve estar, né? Na cabeça dele. Aqui, ó. Pela salinha você já vê como é que tá a situação desse teto. Né? Complicado. Que dó, gente. Que dó. Que triste, não é verdade? E o pior, gente, é que nós não fomos lá dar esse jeitinho. Vocês viram como é que ficou as portas? Perceberam? Ficou fita lá em cima nos nichos dos tetos. Gente, provavelmente aquela pintura, para nós, levaria era de 3 a 4 semanas. Eu tenho certeza que esses pintores, eles fizeram aquela pintura talvez em 3 semanas. Mas assim, meteram o pau em 3 semanas, mas o tempo que eles deveriam ter para fazer os arremates, para fazer os retoques finais, para perfeccionar a coisa, eles não tinham. Por quê? Porque cobraram barato. Entendeu? Aí já deveriam ter pego logo 50% logo, aí depois acabou o dinheiro, como é que vai ficar fazendo um acabamento fino? Pode até ser que os caras soubessem fazer o serviço, mas não tinha mais dinheiro, não tinha mais verba. E aí, gente, só quem perde aí foi a pessoa, foi essa cliente, infelizmente. Por causa do bobão lá do esposo lá, queria economizar, que talvez não fosse o caso. O cara vinha lá dos Estados Unidos, o cara vinha com dinheiro. Se ganha muito melhor lá, não é verdade? Quem perdeu foi só eles. Porque esses pintores ganharam deles, fizeram lá de qualquer jeito, são acostumados a fazer isso mesmo. E a vida continua, gente. Então fica a dica. Se você chamar o pintor, se você quiser contratar um pintor, não economize. Você consegue detectar se o cara é bom, se o cara é ruim, por aquilo que ele cobra. Se ele cobrar caro, você pode ter certeza. Você vai ter uma pintura de fino acabamento. Ora, gente, você tem a opção de contratar o cara ou não. Ah, não dá para contratar agora? Espera um pouquinho. Mas faz uma pintura que a sua casa merece. Faz uma pintura que você merece, que os seus convidados merecem. Uma pintura que ao toque você vai perceber que foi algo feito por um profissional da área. Foi algo feito com delicadeza e com arte, porque isso é a pintura de parede. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui no canal, deixa o like e compartilha, gente, esse vídeo aí. Compartilha, porque tem muita gente ainda precisando saber dessa regrinha aí na hora, ou desse segredo na hora de contratar um pintor de parede. Tchau, tchau, gente. Eu sou o Marcos Silva. Fique com Deus, todos vocês, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Ovos e Galinhas Alimentando o Mundo. Tchau, tchau, gente.